Bom, professor, dando início aqui à explicação do projeto 3 do controlador PI/PD. Os discentes são Diego Nogueira da Silva, João Anderson da Silva Florencio, Richard Soares da Silva. De acordo com o projeto 2, a tensão escolhida foi de 1 volt e para o tempo de amostragem foi utilizado o método de Iserman e Mashoff. Esse aqui foi o circuito que a gente utilizou para poder gerar o gráfico. A gente utilizou duas constantes, um convert, um scope e o Arduino e outros mais. O gráfico que foi gerado foi esse aqui que mostra na imagem. Foi montado um circuito RC para fazer isso. Foi montado um circuito RC no protoboard e a gente utilizou uma placa de Arduino Uno para aquisição de dados. A gente utilizou uma saída PWM e uma entrada analógica. No MATLAB foi utilizado o programa abaixo, esse aqui. Entrada, saída, tempo, entrada circuito project sinais, valor dos valores, 1 e 2, o tempo, e com o valor em 95%, foi percebido que levou 6,4 segundos para atingi-lo, conforme na imagem abaixo, certo? 6,4, como dá para ver aqui, ó. A gente calculou para o tempo de amostragem, pela regra de Iserman e Mashoff, a gente teve um tempo de amostragem escolhido de 0,5 segundos. Realizamos uma nova aquisição, desta vez foi com o tempo de amostragem 0,5 segundos. A gente obteve um gráfico abaixo e teve praticamente os mesmos resultados aqui. Calculamos o ganho, que foi 1, o ganho que a gente obteve, e aplicamos os métodos. O método de camada aberta de Zig-Niggles, a gente teve um tempo de atraso de 0,5 e um tempo constante de 2,5. Vou dar um zoom aqui para melhor. Como dá para ver. E a função foi de 0,4 sobre S mais 0,4, exponencial de 0,5S. No método de Smith de primeira ordem, o tempo constante foi de 2,4 e o tempo de atraso foi de 0. A função foi 0,42 sobre S mais 0,42, exponencial de menos 0,5. Vou dar um zoom aqui nessa parte também. Certo? No método de Sanderson, foi um tempo de constante foi de 2,01 e o tempo de atraso foi de 0,039. A gente considerou esse valor desprezível, o de 0,039, pois ele ficava muito próximo do zero. A função que a gente utilizou encontrou foi de 0,49 sobre S mais 0,49 exponencial de menos 0,5S. Dá um zoom nessa imagem também, como melhor visualizar. O método de Broida, o tempo de constante foi de 2,2 e o tempo de atraso foi de menos 0,02. A gente também considerou esse valor desprezível, pois é muito próximo do zero, além de estar negativo. Um zoom nesse, para visualizar melhor também. Certo? E a função dele foi de 0,45 sobre S mais 0,45 exponencial de menos 0,5S. No método de Smith de segunda ordem,
Ele atingiu 0,5 segundos quando teve 20% e 1,9 segundos quando 60%. Fazendo esse cálculo, dividindo, deu 0,26. Então, o tempo de atraso foi o mesmo de Smith de primeira ordem. A gente substituindo os valores obtidos pelo gráfico, na forma do método de Smith de segunda ordem, a gente teve uma função de 2,5 sobre s ao quadrado mais 4,4s mais 2,5. O método de Arreau, dá um zoom nesse aqui. O método de Arreau, aqui, ó. E a gente teve, utilizando o gráfico, a gente teve y igual a 1, ou y1 igual a 0. A gente não foi possível estimar os valores de TH1 e TH2 utilizando a curva de Arreau. Não, pois o valor de y sobre y ao infinito é igual a 0. Então, esse valor não foi presente na curva de Arreau. A gente olhou e não é presente. Esse é o método de Molecup, com tempo de T1 0,4s, T2 1,2s, T3 2,8. Dá um zoom aqui para visualizar melhor. Aqui, ó. 15% de amplitude no T1, 45%, 0,75 de amplitude e 75 de amplitude deu 3,3, deu 2,8 segundos. A gente encontrou o valor de QC e X para ajudar na função, 0,33, QC foi 1,26, F2 de QC foi igual a 2,67, no ômega n foi de 1,11 radianes por segundo e F3 de QC foi igual a 1,74. O tempo de atraso que foi encontrado foi de menos 0,36 e também é um valor desprezível, pois ele é um valor muito próximo do zero e é negativo. Substituindo os valores obtidos pelo gráfico na forma do método de Molecup, que é esse, K de ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2qc ômega n s mais ômega n ao quadrado, a gente teve um resultado de 1 sobre 1.2321 sobre s ao quadrado mais 2,7972s mais 1,2321. Esse aqui são todos os métodos que a gente utilizou num gráfico só. Para validar esse resultado, a gente utilizou o programa abaixo, que foi esse aqui. A gente utilizou os dados de Smith primeira ordem, de Sundaresan, Broida, Smith segunda ordem, Molecup. A gente obteve os resultados, os valores. Vou dar um zoom aqui nesse gráfico para ficar melhor de visualizar. Aqui a gente consegue ver o sinal de Sundaresan, que foi o que a gente utilizou, o roxinho, ó. Deixa eu conseguir dar mais um zoom. O roxo e o Molecup, o Broida, etc. Esses são os valores e de acordo com a validação dos resultados, a gente percebeu que a função de Sundaresan é a que mais se aproxima da função do projeto 2. A gente pode ver aqui, ó. É a que mais se aproxima. Aí a gente utilizou o diagrama para gerar um gráfico de comparação da função do método Sundaresan com a função encontrada no projeto 2. Aqui é o circuito que a gente montou, a rotina implementada no MATLAB para gerarmos o gráfico. E isso aqui foi o gráfico. Dá um zoom nele. Esse foi o gráfico. O do Sundaresan de Smith primeiro, se não me engano, o sinal de saída e Sundaresan, o amarelo. Fica bem próximo, foi o que mais ficou próximo do sinal de saída.
A gente utilizou ele. A função obtida pelo modelo de Sorensen foi de 0,49 sobre S mais 0,49. A gente determinou os valores dos controles PI e PID. Do KP foi de 2,4876. Do KI 1,6080. E o tempo de atraso foi de 0. A gente utilizou esse código para fazer a manipulação matemática, para gerar o gráfico. A gente colocou o KA, o KP, o KI, o tempo constante, a função, e aqui para gerar o gráfico. O circuito montado no Simulink do controlador PI e PID foi esse, e a gente utilizou esses blocos, e esse aqui é o gráfico do PI e PID. O gráfico do PI foi igual ao do PID, pois o método que a gente utilizou não se dava para gerar o PID não. Aí ficou dessa forma o gráfico do PI e PID. Ficou o mesmo gráfico. Porque o método que a gente utilizou não dava para gerar o PI e o PID, os dois diferentes. Então os dois foram iguais. Bom, professor, esse foi nosso projeto e obrigado.